Olá, eu sou Renata Delgado e hoje eu vim trazer uma mensagem para vocês. O tema da mensagem é Vencendo as investidas do diabo. Nós nunca vamos nos tornar tão espirituais ao ponto de o inimigo decidir parar de nos assediar. Afinal, a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 assim: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, o diabo aqui, ele é o nosso inimigo, ó. O diabo, o inimigo de vocês. Ele tá sendo claro que o diabo é o inimigo. Tudo que é o nosso inimigo não é a pessoa que está ao seu lado, que você não se dá bem. O inimigo aqui é tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que te afasta da palavra de Deus, né? Jesus é um dos exemplos que eu vou passar aqui para vocês. Aquela passagem de Mateus 4:1, que é a tentação de Jesus no deserto, né? Ele foi tentado pelo diabo. E como que foi que ele combateu nessa tentação? Eu vou começar pelo 1, então. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Você percebe aqui que, só para lembrar, né, que Jesus, ele veio, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e se fez carne e habitou entre nós. E depois fala que Jesus é a palavra de Deus, né? Então, o próprio Deus, ele se fez carne e ele passou por uma situação de vulnerabilidade, né? Porque depois de um período de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A fome aqui, ela é vista como vulnerabilidade, né? Uma questão, assim, de fraqueza, né? E na sua fraqueza é onde vem o diabo te atacar. Presta atenção. Aquela área que você não está fortalecida, que você ainda não tem uma palavra ali te direcionando, ou algum problema que você está passando e está te fragilizando, uma questão familiar que te abateu, um desentendimento. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas tudo que vem como vulnerabilidade é aí que você tem que se alertar, se manter atento, porque o diabo ele está ali, ó, ao nosso redor, procurando, né, como vai nos abater, né, como que ele vai nos tragar, né? Então, é na nossa vulnerabilidade que ele vai agir e você precisa estar atento a isso, até para você combater, né? Continuando. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus. Aqui me chamou muita atenção essa frase. Perceba que a fala começa se tu és. Aqui esse se é uma dúvida, ele tá jogando no ar. Se você é o Filho de Deus, então faça tal coisa. Aqui, ó. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então, primeiro ele joga a dúvida, né? Desafiando ali Jesus. Isso também me fez lembrar uma questão, né? Às vezes a gente tem... Deus te direcionou a fazer algo através da palavra, não é algo da sua cabeça, não é algo do seu coração. Até porque a palavra diz que nós não devemos ser direcionados pelos nossos sentimentos, pelo coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então jamais você toma uma decisão de sair de uma igreja, de sair de um trabalho, de um curso. Tudo que você faz tem que ser direcionado pela palavra, porque senão você não vai ter a bênção do Senhor, né? O amém dele, né? E pode ser que você não esteja no plano do Senhor porque você fez uma situação ali com a sua própria vontade, né? E a Bíblia, ela sempre nos traz para estarmos no centro da vontade de Deus, porque é ali que nós somos abençoados. Continuando aqui. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Essa é a frase principal da mensagem. Está escrito. Jesus já bateu na hora. Ele tinha certeza do que ele estava falando. E ele foi. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que é aqui, ó, na Bíblia, para você. Eu
Já li na Bíblia dizendo que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as minhas dores. Então eu não tenho que aceitar alguma enfermidade. É assim que você conduz a sua oração. Eu não aceito essa dor de cabeça porque verdadeiramente ele levou sobre si todas as minhas dores. E eu não vou aceitar, porque se ele levou, por que eu tô aceitando? Você tá pagando de novo algo que já foi pago, né? É desnecessário e não funciona, né? Então, é assim que a gente combate. Se tem uma questão ali, vem a dúvida, mas Deus não é Deus de confusão, né? Você sempre vem com uma palavra, porque Deus ele sempre vai nos dirigir através da palavra. Vou contar também aqui uma outra situação, que é sobre Davi e Golias, né? É bem conhecido. E aqui já tá na questão, né? Davi, ele era o menor da sua casa, né? E mesmo assim ele foi combater o Golias. E eu vou começar aqui no versículo 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Veja aqui que o filisteu, né, que era o gigante, ele olhou para Davi e pensou, é um moleque, né? Imagina, é um rapaz novo, que provavelmente não deveria ter um porte de lutador, né, para combater também, eu imagino isso. E com certeza ele era inexperiente, né, em comparação aos outros de sua época, mas mesmo assim ele foi combater. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Que foi assim que foi Davi, né? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Ele lá ameaçando Davi, né? E Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Você perceba aqui que o gigante, ele foi a Davi exatamente com aquelas ferramentas que eram próprias de luta. Então vai ter algumas situações que você vai olhar e fala assim, nossa, mas é impossível. Por quê? Porque já tem um diagnóstico, porque já tem um laudo, porque já tem algo determinado na justiça, tá em trânsito julgado. São todas as ferramentas fortes que conduzem aquela situação a dizer que já era, né? Porque são as predominantes, né? Aquelas que geralmente são definitivas, né? E próprias para aquela situação, né? No mundo jurídico, trânsito julgado é que não tem, né? Mais como recorrer. Mas laudo também, né? Enfim, aí vai direcionar para cada questão que você estiver passando. Continuando aqui. Ele falando, né? Que é o 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Apesar de tudo isso, seu gigante, que você tá indo aí com todas essas questões fortes que vão me combater, eu tô indo contra você com algo que é muito maior. É o nome do Senhor dos Exércitos. Gente, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, se você tá olhando uma situação, mas é impossível porque já teve esse diagnóstico, porque é uma doença que é tratamento já ali definido, que não tem recuperação, é só para ter uma qualidade de vida, porque a pessoa já tá predestinada ali pela medicina a morrer, ou ficar doente pro resto da vida, ficar com aquele membro afetado para sempre, isso vai afetar o resto da vida da pessoa. Tudo isso é o que está ali, e não tô dizendo que é mentira, mas você tem algo que é mais forte que isso. O que você tem?
você tem o nome de Jesus a seu favor. Então, toda vez que você for orar a Deus para combater, você combate usando a palavra que combate aqui. Você vai pegando versículos da Bíblia. Ah, mas eu tô doente. Ah, mas verdadeiramente eu fui sarado dessas questões de enfermidades, porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as minhas dores, doenças. Você leva tudo que você tem aprendido e sempre anote esses versículos, porque eles sempre vão te ajudar, né? Eles estão a nosso favor. Aí você continua a oração. Em nome de Jesus eu repreendo essa doença, porque eu não aceito essa situação, porque na Bíblia diz que verdadeiramente eu já fui sarado, já fui curado, então eu não aceito essa situação e eu te repreendo em nome de Jesus. É nesse nível de oração que você deve fazer para combater essa questão que você está vivendo, esse problema, tá? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu espero que ajude a você, né? Eu não conheço você, mas eu espero que ajude você no seu desenvolvimento, no meu também. A gente sempre praticando a palavra de Deus. A gente vai conseguir combater aí, porque é uma coisa diária. Jesus era o próprio Deus que se fez carne entre nós, ele mesmo assim ele foi tentado ao diabo. Então quem somos nós, meros mortais, para não sermos tentados também, né? Mas ele deixou algo maravilhoso para nós, que é o nome dele, e com ele nós podemos combater e ser mais que vencedores, tá bom? Era essa palavra novamente que eu queria deixar aqui para vocês, e que Deus fale mais ao meu coração e ao seu coração, e que nos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.